E depois de Fortaleza e Goiás garantirem a volta à Série A com antecedência, hoje, na última rodada da Série B, mais 2 clubes confirmaram acesso. Vamos ver os gols. O CSA começou a rodada fora da zona de acesso à Série A e enfrentou o já rebaixado Juventude. John Clay fez o primeiro e depois só deu Neto Berola. Ele fez o segundo, o terceiro e o quarto. Esse último, um golaço. Que é isso? Para encher de alegria a Rainha Marta, Alagoana. CSA de volta à primeira divisão, 4, Juventude 0. Com a vitória do CSA, a Ponte Preta precisava de uma vitória contra o Avaí em Florianópolis para subir. Mas o 0 a 0 garantiu apenas o time catarinense na Série A de 2019. Na briga contra o rebaixamento para a Série C, o Criciúma recebeu o Sampaio Corrêa já rebaixado. Liel abriu o placar e Elvis garantiu a permanência do Tigre na Série B. Criciúma 2, Sampaio Corrêa 0. Em Maceió, Pereira fez Figueirense 1, CRB 0. Rafael Costa, em posição irregular, empatou para o CRB. E William Santana virou placar. Final, CRB 2, Figueirense 1 e os 2 que entraram ameaçados evitaram a queda. Em Belém, o Paysandu precisava vencer e Mike chegou a abrir o placar para cima do Atlético Goianiense. Só que o Moraes empatou e virou o placar. O Atlético Goianiense fez 3 a 1 com João Paulo. O Paysandu reagiu com Tomás, mas André Luiz e Júlio César deram a vitória ao Dragão. Atlético Goianiense 5, Paysandu rebaixado 2. Na Série A, o campeonato pode ter o campeão amanhã com uma rodada de antecedência. Na hora da decisão, a torcida pode carregar o time nas costas. Por isso, palmeirenses abraçaram os jogadores antes do embarque para encarar o Vasco, no Rio. Alguns números ajudam a entender essa empolgação. O Palmeiras é o time que tem o melhor aproveitamento fora de casa. Está invicto há 21 jogos. A vantagem sobre o Flamengo, a 2 rodadas do fim, é de 5 pontos. Uma vitória e eles voltam campeões. Se não formos campeão, não vai valer por nada. Então, temos que deixar isso de lado, ser campeão. E depois parar para pensar nos números, nos recordes. O adversário na disputa pela taça também tem números que deixam o torcedor esperançoso. São 3 vitórias seguidas. A gente vai continuar lutando, vai continuar brigando como o último prato de comida. Se você, torcedor, fica ansioso com tudo isso, saiba que é normal. Eu continuo igual quando comecei a minha carreira de técnico, quando jogava futebol também. Durmo pouco na véspera do jogo, acordo muito. Emoção de futebol é assim. Neste sábado, tem muito técnico, jogador e torcedor que vai refazer contas e demorar para pegar no sono. Amanhã tem mais futebol aqui na Globo, a partir das 5 da tarde, hora de Brasília. Olha, o Renato continua dando autógrafos aqui, apertando a mão dos torcedores. O jogo acabou faz tempo, ele jogou um pouquinho no final, recebeu muitas homenagens aqui, porque está se despedindo, né? Do futebol em campo, no gramado, né? Porque agora ele é um executivo, né, Noriega? Agora é outro nível. É verdade. Boa noite a todos, aos companheiros. O Renato é muito gente boa, né? Você vê aí na relação que ele tem direta com o público, ele pega o celular do cara, ele faz a selfie, olha lá. Quantos jogadores, quantos atletas, né? Quantas personalidades se dão a essa gentileza, né? Mostra como o Renato é gente boa. E ele merece encerrar a carreira com um jogo legal, como foi o jogo de hoje, com 5 gols, com muitas situações legais. E outra coisa, né, Nuri? O jogo foi ótimo aqui na Vila, ainda tem essa. Né? Sem dúvida. Em homenagem ao Renato, que merece, né? Um jogo muito aberto, bem disputado, várias situações de gol, situações de perigo, né? Não vi tantas polêmicas como o Thiago viu em relação à arbitragem. Algumas decisões equivocadas, outras acertadas. Mas a verdade é que a arbitragem não teve interferência direta no resultado do jogo, que foi muito, muito bem movimentado. Com pouco menos de 2 minutos, o Santos faz 1 a 0 numa cobrança espetacular do Santos, com muita categoria, muita leitura do posicionamento. O Tchará estava abaixado, esperando que viesse uma bola rasteira que não veio. O Atlético respondeu, criou situações, até buscar o empate. Foi um jogo muito, muito aberto, com características bem distintas da maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro.
São muitos jogos amarrados, fechados, muita característica de marcação. Esse jogo não. As duas equipes jogaram e deixaram jogar. Amanhã, vamos ao vivo até Buenos Aires com o repórter Edgar Alencar. Tem todos os detalhes. Edgar, boa noite. Que coisa, hein? Que coisa, Tralli. Boa noite para você, para Ana Luísa, boa noite a todos. Olha, o palco estava aqui montado para o que seria a maior festa da história do futebol sul-americano, só que até agora ainda tem gente aqui no estádio esperando para conseguir voltar para casa com segurança. Essa partida estava marcada para 6 horas da tarde, horário de Brasília, no estádio Monumental de Núñez, o estádio do River, só que um pouco antes, o ônibus que trazia a delegação do Boca foi apedrejado por torcedores rivais e alguns jogadores foram atingidos pelos estilhaços, entre eles o capitão do Boca, Pablo Pérez, que precisou ir ao hospital. A polícia precisou usar gás de pimenta, bomba, e esse gás de pimenta também atingiu alguns jogadores que chegaram a passar mal aqui no estádio. Depois começou uma longa espera, reuniões entre os presidentes e dirigentes da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, e depois de 2 horas foi confirmado o adiamento do jogo. Quando isso foi anunciado para as mais de 66 mil pessoas que estavam aqui esperando no estádio, claro que houve princípio de confusão, algumas cenas muito tristes, crianças chorando. Fato é que foi confirmado esse adiamento. Caso nada mais aconteça, né, Tralli, Ana Luísa, esse jogo acontece amanhã, então, de novo, aqui no estádio do Monumental de Núñez, às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Valeu, Edgar. Boa noite para você e bom trabalho aí amanhã, então. Tudo em aberto. O que a gente sabe é que o jogo está marcado para amanhã, 6 horas da tarde, a grande decisão da Libertadores da América 2018, que era retratada como grande final da história da Libertadores. Está aqui a manchete, ó, clausurado. A Agência Governamental de Controle do Governo da cidade de Buenos Aires colocou uma faixa no Monumental, colocando em dúvida se a partida de domingo, às 17 horas locais, 18 de Brasília, será jogada nesse estádio. O River vai tentar cancelar essa cláusula ainda hoje à noite. Será? O que será da final da Libertadores? Se fechar o estádio, vamos deixar para lá isso? Ano que vem a gente faz outra, né?